coisa difícil acontecer é que eu faça 3 homilias diferentes em 3 missas iguais. No sentido que celebramos Pentecostes, ontem foi uma homilia, mas a liturgia era diversa. E hoje de manhã eu fiz uma homilia e agora vai ser outra homilia. Porque o Espírito Santo é quem diz aquilo que o pastor deve dizer aos filhos, porque é Deus quem quer nos falar. Celebramos hoje a festa de Pentecostes, uma festa verdadeiramente interessante, porque sinaliza, por assim dizer, o aniversário da igreja. O aniversário da igreja enquanto se torna sujeito, dado que até então a presença de Cristo formava a plenitude da eclésia, ou seja, a plenitude da igreja com ele ali. Não que ela deixou de ser plena, mas agora ela tem uma consciência muito mais profunda de si, e a consciência é de ser corpo de Cristo. A igreja, portanto, agora cheia do Espírito Santo, os seus membros revestidos dos dons do Espírito, começa a compreender que é chamada a não estar fechada em si, mas participando e sendo parte do corpo de Cristo, ir em direção ao mundo e evangelizar. E evangelizar não é uma tarefa muito fácil, exatamente porque quando vamos dizer de Jesus, da luz que nos iluminou, com a força do Espírito Santo, nós certamente encontraremos barreiras, encontraremos dificuldades, e por isso, quem pretende falar de Cristo, deve saber que colocará a vida em risco, mas coloca a vida em risco exatamente porque sabe que não perdeu a vida, mas que ganhou a vida, e que sabe, além do mais, que a glória é viver com Cristo para sempre. Portanto, um cristão não tem medo de evangelizar. E é interessante que o Evangelho vai nos dizer, a primeira leitura vai nos dizer exatamente sobre isto. Os discípulos estavam fechados, naquele lugar em que começa a surgir manifestações estranhas à própria experiência. Um vento impetuoso, uma ventania, línguas como de fogo. Aquilo que estava vazio, aquilo que estava fechado, começa a ganhar uma novidade. Aquele coração que se sentia de repente com medo, começa a ganhar a alegria de algo novo na vida. E portanto, os discípulos não têm mais medo, começam a caminhar, começam a sair daquela situação e começam a andar em direção a algo novo. E este algo novo é mostrar a presença de Cristo a todas as pessoas. E aqui temos um dado muito interessante, que a presença de Cristo se mostra enquanto comunidade. Falar de comunidade é uma coisa muito fácil. Podemos dizer aqui, somos uma comunidade, temos diversos dons. Viver em comunidade é muito difícil. E é somente o Espírito Santo que é capaz de sincronizar na comunidade os diversos dons que nela temos. E esses diversos dons não são chamados a uniformidade, mas somos chamados a comunhão, que é diferente de ser uniforme. Quando começamos com unilateralismos, quando começamos a pensar que este deve fazer parte da comunidade e aquele não, nesta comunidade não está o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo respeita a liberdade de cada um, as características de cada um, e sincroniza e harmoniza dentro da comunidade. Por assim dizer, o Espírito Santo é como, quem gosta de música vai entender rapidinho. Quando tem um coral, tem a nota dominante, o tom. Tem uma nota dominante, não, é diferente. O tom é uma coisa, a nota dominante é outra. Tem a nota dominante, tem a pessoa que dá a nota que vai segurar ali a música. As diversas realidades que tem ali, os diversos tipos de vozes, tem que seguir aquela voz. E aí nós temos uma harmonia. Nós temos como tom na nossa comunidade o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá harmonia dentro da nossa comunidade. Alguns cantam mais agudos, outros cantam mais grave, mas a comunidade entra dentro de uma sinfonia, capaz de dizer do Espírito Santo para todas as pessoas que estão ao nosso redor, de dizer para do Espírito Santo a todos aqueles que querem ouvir. Agora,
quando começamos a fazer comunidades fechadas, quando começamos a idolatrar certas figuras, inclusive de sacerdotes, nós deixamos de lado a ação do Espírito. Não podemos idolatrar ninguém, temos que adorar o único Deus, o unitrino, o Espírito Santo, que está no meio de nós. E é o Espírito Santo que nos dá o tom, é o Espírito Santo que nos coloca dentro disso. A uniformidade, se vocês recordarem bem, vamos na Bíblia. A uniformidade foi o que tentaram fazer na Torre de Babel, a língua única. E a língua única na Torre de Babel representa a soberba do homem, que é a incapacidade de compreender a voz do Espírito, que muitas vezes é dissonante do nosso modo de pensar, mas que revela a profundidade do nosso pensar. E, portanto, um cristão que escuta a voz do Espírito de maneira justa, de maneira exata, é um cristão que sabe entrar dentro da comunidade, não uniformizando, mas colocando-se em plena comunhão. E o dom da língua agora nós começamos a entender. O dom da língua, eles começaram a falar e as pessoas entendiam na própria língua. Isso é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de presenciar isso uma vez na minha vida. Foi uma das experiências mais bonitas que eu tive. Foi em Jerusalém. E o que significa falar e entender na própria língua? Já não é a soberba das pretensões uniformes que está falando. É Cristo que quer falar com todas as pessoas. E um cristão, quando ele vai evangelizar, ele tem que ter a clareza do que ele está dizendo. E o receptor precisa ter a clareza que o evangelizador, que o batizado está falando de Jesus Cristo. Precisa ter a clareza. E nós muitas vezes não temos esta clareza. Às vezes temos timidez de falar de Cristo. Às vezes dizemos de Cristo de modo um pouquinho obtuso, um modo um pouco estranho, que não deixa chegar com toda a verdade, com toda a clareza, a pessoa de Jesus para o nosso ouvinte. E um cristão deveria sair desta lógica e entrar na lógica de proclamar Cristo como Ele verdadeiramente é. Portanto, viver na comunidade significa ter uma língua que parte da língua do Espírito, que se traduz no seu modo de ser, que se traduz no seu modo de agir. Essa língua do Espírito que se harmoniza dentro da comunidade e de uma comunidade que é capaz de comunicar com clareza a presença de Cristo. E agora me permitam dizer em primeira pessoa, e é este o meu desejo enquanto vosso pastor: nós não podemos viver uma comunidade obtusa, fechada em si mesma, com esquemas mentais que não são nada cristãos. Nós não podemos aceitar viver uma comunidade que quer viver de receitinhas e não se abrir à dinâmica do Espírito Santo, que é capaz de iluminar a nossa vida, e iluminando a nossa vida, iluminar a vida daqueles que estão ao nosso lado. Somos uma comunidade chamada a sair em missão, a ir dentro da nossa região paroquial, dizer de Cristo a todas as pessoas que estão esperando, e dizer de Cristo trazendo-as aqui, não para viver na uniformidade, mas para viver na comunhão, para demonstrar a ela que aqueles dons que o Espírito Santo deu a ela são úteis também a nós, e que estes dons não podem estar escondidos ou longe daqui. Temos que ser uma comunidade acolhedora, capaz de trazer o pecador aqui dentro, sim, mas dizer ao pecador que não se pode viver no pecado, dizer ao pecador que a saída dele está em ser iluminado por Cristo, dizer ao pecador que existe uma possibilidade de sair daquela vida a partir do momento em que encontramos o Senhor, e isso fazemos por graça do Espírito Santo. A partir do momento que nós imaginamos que na nossa comunidade só pode existir certo tipo de pessoa, isto não é comunidade, isso é seita, isso é lugar de gente fechada, isso não é católico, porque o católico verdadeiro, ele sabe viver em comunhão, ele sabe viver junto com o pecador, não aceitando obviamente o pecado, mas dizendo a verdade. E aqui cabe um ponto curioso, não está no relato de hoje, mas dizem que os apóstolos estavam como que bêbados quando foram cheios do Espírito Santo. E é interessante isso, porque o bêbado fala a verdade. Pode perguntar para o bêbado, ele vai te falar a verdade. A criança e o bêbado são os dois que falam a verdade. Então,
Por isso que quando o cara está bêbado, tem que tirar o celular da mão dele, porque faz um monte de besteira, né? Mas o modo de dizer é esse, quer dizer, quando estamos embriagados do Espírito Santo, nós não temos outro caminho que não dizer a verdade. E quando o Papa Francisco vai dizer que na nossa igreja tem que estar os pecadores, e muita gente vê isso de modo travisado, quer dizer que o pecador está aqui, mas não está aqui porque nós passamos a mão na cabeça dele e aceitamos o pecado. Ele está aqui porque ao menos aqui ele tem a oportunidade de encontrar Jesus Cristo. Aqui ele tem a oportunidade de encontrar Jesus e sair do pecado. E se nós não fazemos isso como comunidade, nós estamos afundando como comunidade, estamos deixando a missão do Espírito de lado. E uma comunidade acolhedora é isto aqui. É a que recebe a Ayla hoje, que tem um mês de vida e veio pela primeira vez na igreja. É a comunidade que recebe os nossos aniversariantes, o Eduardo, o Cris, o Luquinhas, que está fazendo 5 anos, o Dudu, que fez 3 aninhos, né, Dudu? 2 aninhos, o Dudu é aquele pequenininho. É a comunidade que recebe os casais, que recebe um vovô, que recebe a vovó, que recebe o titio. É a comunidade que recebe a família cheia de filhos. É a comunidade que recebe os músicos. Essa é a comunidade. E quem harmoniza, quem dá o tom para essa comunidade é o Espírito Santo. A pergunta que tenho que fazer hoje para mim, e a pergunta que você precisa fazer para você é: qual que é o teu lugar dentro dessa sinfonia? Qual é o teu dom que precisa ser sintonizado, harmonizado no tom do Espírito Santo, para que a nossa comunidade possa viver, para que a nossa comunidade possa ser um ponto de luz nesta diocese, ser um ponto de luz nesta região. E isso é possível somente porque nós temos uma comunidade aberta. Agradeço muito especialmente ao Eduardo, ao Estênio e ao Gui, que sempre me pediram para abrir aquela porta ali, que ficava sempre fechada. E quantas graças vimos de gente passando na porta que entrou e participa hoje da igreja por causa da porta aberta. E esta é a nossa comunidade. Termino com o input cultural, né? Tem alguém que colocou o nome aí, Insert Culture, vai bem, deixa para lá. Mas em todo caso, alguém tinha dito uma coisa disso, foi o Alexandre. Muito bem. Termino então com a nossa cultura, né? O nosso inserimento cultural. E vamos ao Vaticano. Vocês já devem ter visto aquela imagem do Espírito Santo no Vaticano, feita por Bernini, em que no fundo da igreja temos todo um estilo barroco lindo, e lá no fundo tem o Espírito Santo que desce em direção à igreja. Desce em direção à igreja. A gente tem uma coisa meio tímida aqui, né? Tudo bem. Aí tem lá no Vaticano. Bernini teve uma ideia muito bonita, de usar a luz natural, não tem luz artificial naquilo, demonstrando que o Espírito Santo se encarna mesmo na natureza, que o Espírito Santo ele está presente aqui. E essa presença do Espírito Santo que em direção a nós nos enche com os seus dons, nos enche com o seu amor. Mas o mais interessante, isso aqui é uma interpretação minha, tá? Vocês não vão encontrar ninguém lá no Vaticano que fala isso não. Que na entrada do Vaticano, nós temos no teto, no pórtico, então você sobe as escadas, aí você entra, aí tem o pórtico, são 5 portas que dá para dentro do Vaticano. Antes de passar ali, no teto, tem toda a vida de São Pedro nos Atos dos Apóstolos. E é muito interessante. Eu tive a graça de ficar deitado lá, vendo aquilo lá, mas ninguém explica isso aí. E ali explica a vida de Pedro. E a vida de Pedro é a vida daquele que traiu Cristo, daquele que foi medroso, daquele que na hora da cruz não estava lá, aquele que tinha dito, não, e quando eu vou lá e com a espada e não sei o que e tal. E depois nós temos o Pedro dos Atos dos Apóstolos. O Pedro que sai e que vai pregar o Evangelho e 3.000 pessoas se convertem. E que está na porta do Vaticano, essa representação é muito séria, porque está dizendo exatamente isso para nós. Ao sairmos daqui, ao sairmos da igreja, a nossa missão continua. O círio que está aqui, que vai ser apagado hoje, que representa o Cristo, ele não vai lá na rua não. Mas somos nós, iluminados por Cristo, portadores dessa luz, que lá somos chamados a evangelizar, que lá nós somos chamados a dizer às pessoas da presença de Jesus de Nazaré. E isso é possível se a nossa comunidade tem a consciência de ser iluminada, por isso iluminante, e que a nossa vida, as nossas famílias,
no nosso trabalho, na nossa escola, lá onde estivermos, seremos também evangelizadores. Que nessa festa de Pentecostes possamos sintonizar a nossa vida com o Espírito Santo e que possamos, ao sair desta missa, dizer a todos as maravilhas que Jesus Cristo realizou por toda a humanidade pela força do Espírito Santo. Que assim seja.